Olá, pessoal, bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro da Casa do Saber, que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli, junto com o Guto Belchior, estamos aqui mais uma vez para promover a convergência entre pessoas que têm em comum o prazer pelo saber, pelo conhecimento, pela exploração do mundo e de si mesmas. Afinal, o tema dessa semana é autoconhecimento. E para ajudar a gente a falar sobre isso, a gente trouxe hoje aqui a Agatha Dourado, da NURAP. Ela já vai explicar o que é a NURAP e a importância do trabalho que eles fazem para a sociedade. E o Bruno D'Angelo, quadrinista, que vai contar para a gente a importância das narrativas no autoconhecimento, enfim, em todo esse processo que a Agatha vai contar para a gente de inclusão no mercado de trabalho. Acho que essa convergência que a gente enxergou dessa vez, essa conexão entre jovens que estão tentando se conhecer melhor para conseguir entrar no mercado de trabalho de uma forma bastante consistente, com o apoio de grandes empresas, né? Entrando no mercado de trabalho através de grandes empresas que aderem ao programa Jovem Aprendiz. E o Bruno vai trazer para a gente aí muita luz de como as narrativas podem ajudar nesse processo tão importante da pessoa conseguir se vender, vamos dizer assim, né? Se apresentar da melhor maneira possível. É isso, Agatha? Eu exagerei na tônica de que os jovens precisam se conhecer muito bem e conseguir construir uma narrativa muito importante para o processo de entrada no mercado. Marcelo, Guto, Bruno, boa noite, meninos. Boa noite a todas, todos e todas. Estou adorando estar aqui. Não errou em nada, não exagerou em nada. O jovem, ele não só precisa se conhecer mais, como também ter essa questão da troca, né? Talvez até maior do que só um autoconhecimento. E, assim, é muito importante que eles se conheçam. Eu vou falar do NURAP, né? O NURAP ele é uma organização da sociedade civil que há 33 anos vem promovendo justamente esse acolhimento do jovem e dando essa oportunidade desse jovem tanto se conhecer como também se posicionar no mundo do trabalho. E na sociedade, na vida, enfim. E o nosso papel é esse, de estar com esse jovem, de abrir esses caminhos, de mostrar para ele o que é importante, saber escolher e tudo mais. Assim. Legal. Bruno, conta aí um pouquinho quem é o Bruno D'Angelo para a gente e o trabalho que você faz com a WIP. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Agatha. Boa noite, Marcelo, Guto. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. A WIP, de uma forma muito simples, ela é uma aceleradora de propriedade intelectual de entretenimento. Isso quer dizer que ela é uma ponte entre criadores, publicadores, ela olha para uma ideia como potencial de negócio, então, e sempre pelo viés da história, sempre pelo viés do entretenimento. E acho que o que é muito especial estar aqui e aprendendo com a Agatha e com muita gente um dos propósitos que a gente tem é trazer novas narrativas, assim, histórias que não estão sendo contadas. Então, a gente tem um olhar super de realmente no Brasil para o mundo e dentro do Brasil para o Brasil mesmo. E aí, acho que o legal de hoje aqui de conectar essas duas coisas, ou é uma coisa só, que é não só como jovem se vende, mas é como é que a gente aprende, nós, né, de uma bolha, aprende quem é realmente o Brasil, como realmente a gente inclui todo mundo, e mais do que isso, como é que a gente se colabora ou troca informações através das histórias. Mais do que se vender, se apresentar, né? Abrir, Perfeito. tirar o que tem lá dentro de você e ir para o outro, né? E começar a construir uma conexão real. Acho que é isso. Gutão, quer complementar alguma coisa aí nesse warm-up aqui?
Eu queria agradecer a todo mundo também, agradecer muito ao Bruno e à Agatha pelo tempo de vocês em compartilhar aqui com a gente, agradecer o pessoal que está assistindo. Eu queria trazer uma questão aqui para discussão que foi muito presente assim, nas últimas 2 semanas, desde quando a gente conversou com o neurocientista até quando a gente trouxe o Harari, por exemplo, né, que é a questão das narrativas e de como a gente conta as narrativas para a gente mesmo, né? Porque, no fundo, a gente fica trocando de microcosmos, vamos colocar assim, e a gente acaba se contando as histórias. Então, eu queria entender na percepção de vocês, eu acho que, pegando o gancho do Bruno, eu queria entender um pouco melhor a visão das narrativas, enfim, como é que o que a gente consegue aprender dos quadrinhos e dos filmes para a gente contar as narrativas para a gente mesmo, na nossa própria vida. E eu queria entender um pouco com a Agatha como é que essa questão das narrativas se refletem na vida de um jovem que está sendo preparado para o mercado de trabalho e ainda conhecendo bastante, Agatha, o trabalho que vocês realizam, de como o jovem ele tem quase que criar uma outra narrativa dentro da cabeça dele, do tipo, antes ele acreditava que não era capaz e agora, de alguma forma, ele tem que se convencer de que ele é capaz e quase que construir a sua própria jornada do herói. Então, eu queria entender um pouco mais de narrativa com vocês a partir dessas duas óticas. Maravilha. Começando aqui? Por favor. Manda bala. Beleza. Bom, gente, trabalhar com a faixa etária, nós trabalhamos com uma faixa etária que é bem, bem deliciosa, né? Eu acabo sendo a louca da história, por achar que trabalhar com 15, 16, 17, 18, 19, 20, até 24 é delicioso, mas é muito. Justamente por conta desse início de construção das narrativas sociais, né? O jovem ele vem de uma narrativa familiar e depois de uma narrativa de um contexto bem fechado que ele ainda julga ser a sua percepção de mundo, que é a escola. Quando ele descobre que não, o mundo é maior, aí é que ele sai dessa bolha. E ao sair dessa bolha, nós temos aí o conflito. E ele chega com esse conflito. Por isso que é delicioso. Acolher esse conflito, primeiramente, é entender quem é esse jovem, o que ele traz de bagagem familiar, porque ele vem com esse conflito e com o conflito da sua família toda, o que esse jovem espera do mundo, porque ele vem com o conflito dele, da família e da sociedade que ele julga que era única, que é da escola. E aí existe a mágica, que é a desconstrução desse mundo em quadrinhos, né, que ele construiu para ele. E nós começamos juntos, bloquinhos por bloquinhos, a construir o que é real, que é a vida dele, é ele, né? E aí ele começa a entender que nesse cantinho tem a família, nesse cantinho tem o contexto social, que aí ele amplia para o mundo do trabalho, não só fica na escola, e aí ele começa a ser o protagonista da sua história. Onde que nós entramos depois de toda essa reengenharia humana desse adolescente, desse jovem? No que ele tem de conflito aí já em se descobrir profissionalmente, socialmente, porque aí ele vai entender que existe um universo a ser explorado. E o jovem, o adolescente, o jovem, ele não tem medo, e ele explora. E nós estamos com ele nessa exploração toda. Eu acho que eu resumi de uma forma bem Maurício de Souza, sei lá. Boa. Perfeito, perfeito. Nossa, Bruno, eu até vou já assumir aqui, porque com todo... Sem ter que passar a bola, já entrando aqui na jogada, mas nossa, ela deu uma... Eu não posso fazer mais nada, a não ser concordar. O que eu acho maravilhoso do que a Agatha falou e da forma que ela falou, ainda mais do lugar de fala que coloca essa profundidade dessa descoberta, e é maravilhoso, porque a gente estuda muito sobre... Aí, entrando na pergunta do Guto, juntando as duas coisas, a gente estuda muito roteiro, técnica, primeiro ato, segundo ato,
regras aristotélicas, regras da Pixar e tudo mais. E, inclusive, citado aqui a Jornada do Herói, mais cedo eu conversava com o Marcelo sobre como todos nós no mundo vivendo uma mesma quarentena talvez seja o fim, pela primeira vez, o fim da Jornada do Herói. Essa é uma discussão mais profunda, que a gente talvez não precise mais de um herói, mas talvez a comunidade seja o herói. E eu acho que é isso que a Agatha estava falando. Aí, juntando o que vocês falaram aqui, um pouco da Agatha e do Guto, é assim, um dos tipos de filme ou de história em quadrinhos ou mitologias que a gente mais devora, e é daí que um pouco a Jornada do Herói entra, é essa jornada do rito de passagem, o Come of Age. Os americanos adoram dar esses nomes para esses roteiros. Este é um filme Come of Age. As princesas da Disney são as princesas da Disney porque todas as histórias delas são um rito de passagem da menina que passa para a adolescência e tudo mais. Se você for olhar para todas. No começo, a realização dela era casando. Hoje em dia, se você for ver Moana é um filme completamente feminista. A última imagem do Moana, quem quiser assistir, é uma vagina em cima de um falo, mostrando o poder da rainha mulher pela primeira vez. Quem duvidar, por favor, assista Moana inteira de novo. Só para entender que esse rito de passagem é importante. E onde acontece o rito de passagem? Que é perfeito. E a Agatha é essa xamã que está aí ajudando esse pessoal nesse túnel, nesse segundo ato aí da Jornada do Herói, que é como é que eu saio da infância, onde o mundo é o meu quarto, onde o mundo é minha casa, onde o meu herói é meu pai, minha mãe, quem for que estiver ali na minha frente, quem for o cuidador, o que for. E eu descobri que tem um mundo. E aí você entra nessa questão importante que é a jornada. As histórias que mais a gente adora devorar, assim, que a gente, seja o Harry Potter, seja Ogum, seja Star Wars, todos eles têm uma jornada. E porque nós estamos em uma jornada. Todos nós somos seres de uma jornada. E o que a história narrativa nos ensina é que somos, e aí que é uma maravilha do que a Agatha falou, nós somos protagonistas. Você não precisa ser um herói, não precisa ter um personagem, mas somos protagonistas. E ao ser protagonista, você começa a entender que você é a ação da história. Tem uma regra de ouro em roteiros que você aprende que o personagem tem que querer alguma coisa. E quando ele quer alguma coisa, ele move a história. E ao mover a história, a jornada começa, ele descobre, de novo citando a Agatha, ele descobre no trabalho, na escola, os personagens, quem são os mestres, quem são os vilões, quem são os personagens que mudam de face, parece que são bons. E é isso que faz a gente não parar de consumir história. Não é à toa que a gente em casa, todo mundo está em casa, de alguma forma está consumindo ou livro, ou Netflix, ou os concorrentes, ou o que for. E vivendo suas próprias histórias. O mais maluco, acho que na conversa agora, é que estamos todos nós com a história parada de alguma forma, né? Estamos todos na caverna, num momento da jornada na caverna. Na verdade, acho que esse momento que acho que até Sócrates recomendaria, né? Fique na caverna, né? Acho que é uma oportunidade de cada um escrever a sua história, né? Parar e fazer uma reflexão, né? Eu não sei, eu detesto futurismo, mas se fosse para arriscar um palpite e falasse, dá um palpite do que vai acontecer na hora que esse processo de isolamento se desfazer, né, e a gente nascer num novo mundo aí, é que vai explodir o mercado imobiliário aí, o mercado literário aí com autobiografias, acho que vai ter muita gente que vai parar para fazer esse mergulho, né, para dentro de si, e tem muita gente que em determinado estágio da vida tem histórias enormes para contar e que nunca teve tempo, né? Nunca parou para fazer isso, nunca teve essa oportunidade. Então, acho que vai surgir muita coisa. Mas olha, interessante você estar falando, Marcelo, mas olha o que me bateu aqui, a fala do Bruno, que coloca como esse elemento central a vontade. Então, uma coisa que me veio na cabeça é que talvez a gente esteja parando agora para analisar talvez a nossa própria vontade, né? Que a gente pode, de repente, usando um palavreado mais comum, de repente chamar de propósito, talvez essa vontade da jornada do herói, será que faz sentido? Deixa eu acho incrível o que o Marcelo falou, que eu acho um pouco isso.
Eu recentemente recebi de um amigo meu, do Pinho, que é um grande contador de história, o link para assistir um documentário da NHK. O On Demand da NHK, canal japonês, está aberto, então, e a maioria é dublado, então tem grandes documentários lá, grandes matérias, e uma delas é o dia a dia do Miyazaki. Miyazaki, para quem não lembra, é o criador do Totoro, é o criador da Pony, o criador dos desenhos animados japoneses mais emblemáticos. E ele é um homem que vive na caverna. Você vê o processo criativo dele, você vê a internalização dele, e eu acho que é interessante, Marcelo, como pessoas que nunca pensaram que poderiam fazer isso, porque a gente é treinado a ser produtivo desde pequeno, né? A gente, se você não for produtivo, você não faz parte da sociedade, e de repente você tem que ficar parado, quem pode ficar parado? E eu acho que a reflexão começa a colocar nesse estado de você reavaliar a sua história. E entrando um pouco no que o Guto falou, mais do que... Tem uma discussão grande agora sobre se o capitalismo está sendo posto à prova, o neoliberalismo. Tem uma discussão imensa. Adoro discussões que não vão levar a nada, porque está todo mundo em home office, então o que a gente pode fazer é filosofar. Mas é isso que é interessante. Assim. A pergunta é, então por que eu estava fazendo tudo isso? Então por que eu estava acordando cedo mesmo e pegando trânsito e xingando as pessoas na rua? E por quê? E por que eu não estava mostrando para meus filhos mesmo? Porque eu não... E o que eu queria mesmo? E o silêncio é muito bom para isso. Eu treinei muitos anos arte marcial no Instituto Niten com o sensei Jorge Kishikawa, e ele uma vez falou para mim, eu sou um cara que falo muito, eu falo o tempo todo, e respondo muito rápido, porque eu acho que é sinal de inteligência, que não é. E ele falou assim, não, você tem que esperar a pergunta ressoar dentro de você como se fosse o som dentro de um sino, de um vaso vazio. E o que eu quero dizer disso é que nós em casa, quem não tem criança principalmente, mas nós em casa, em silêncio, talvez o silêncio faça você refletir a sua própria narrativa. Né? Acho que é um pouco isso, somando o que a gente está falando aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que, Agatha, e pelo que eu conheci dos jovens lá, eu acho que a gente até chegou a conversar disso, né, quando eu fui lá, que era um pouco dessa questão do propósito, assim, dos jovens não terem um repertório e que talvez esse processo de autoconhecimento dos jovens, o que hoje a gente está chamando de projeto de vida, até como uma disciplina, eu acho que passa por descobrir a sua própria vontade, né? Acho que tem um pouco disso, né? Você enxerga isso no dia a dia? Olha, na verdade, não é nem no dia a dia, eles trazem isso, né? Eles trazem, mas fica muito reservado. Essa parte do próprio mito da caverna, o jovem... É de Platão, né? Eu falei Sócrates. Caverna, só que assim, voltamos... Okay. Não, desculpa te interromper, é que eu citei Sócrates, na verdade é Platão, né? O mito da caverna. Tá. Então, e assim, o jovem ele continua lá, ele te convida a entrar, né? E aí é que é o grande barato, que é o que a família não faz, o que a escola não faz e nem a sociedade faz, né? O que tem lá dentro? Então, assim, é desafiador? É desafiador. Então, se você é desafiado a entrar e conhecer esse mundo do jovem do mito, do jovem da caverna, do jovem, ele sai com você. E quando ele sai com você, ele é recíproco. E essa reciprocidade, ela reflete nas atitudes. Eu estava conversando hoje cedo aí com o nosso amigo Marcelo, e fazendo mais ou menos um paralelo do que eu falei com ele, é isso que eu acabei de falar, o que a gente tem sempre, né, na fala dos próprios professores, trazendo esse professor, esse educador, o cara que dá a cara a tapa e fala assim, meu Deus do céu, que eu não estou conseguindo, eu tenho 40, 50, 60 na sala e não estou dando conta, ou se eu dou conta, eu me estresso por um ano, no ano seguinte eu preciso ser internado. Calma, peraí, eles estão nos desafiando. E o legal é que, assim, eles são 60, falando, você vai entrar em 60 cavernas, e você é um só.
que você tem que tirar da caverna 60. Então, você tem que fazer uma agenda, né? Cada dia você vai entrar numa caverninha. E o que a gente descobre é muito interessante. É muito interessante. Por isso que eu falo assim, eu sou a louca da balada, porque eu falo, eu bati cabeça, trabalhei com criança, trabalhei com idoso e trabalhei com adulto, né? A criança me dá medo, o idoso eu tenho receio, porque eu estou indo para esse lado, né? Então eu falo assim, não, ainda não. E o adulto a gente treta. Então eu falei, não, peraí, eu tenho que ir para o campo, talvez que eu me sinta confortável. E o adolescente, o jovem, ele me mantém não confortável, mas ele me mantém o tempo inteiro desafiada. E ele é desafiador e ele quer isso. Então, isso é legal. Tanto que nessa situação em que nós nos encontramos, o que eu estava falando com o Marcelo mais cedo é, quando o jovem ele encontra o seu posicionamento profissional, seja ele no viés do empreendedorismo, como no viés da empregabilidade, ele tem um tempo de vida nos seus processos também. Qual, né? O primeiro processo é, eu amo, eu vou dar minha vida por isso. Isso dura uns 2 meses lá na empresa, eu vou dar minha vida por isso. Depois, no tempo maior do seu contrato, ele fica lutando, e a empresa lutando com ele, ou o mercado lutando com ele. Por quê? Porque ele lança o desafio. E aí muitos correm, não aceitam, mas quando você aceita, viu, além de ser lucrativo, é muito gostoso, né? Tem sentimento nessa troca. Então, ele fica uns 10 meses nessa pegada. Olha, eu sou mais do que o que você me propõe. Eu quero mais do que eu estou fazendo. Enfim, e no final do seu contrato, se ele não obteve resposta alguma, sua performance cai. A sua performance vai embora, porque ele fala, putz, eu me desgastei o tempo inteiro mostrando para essa pessoa como mais para frente e ela me jogou de escanteio. Tanto que, assim, essa questão de estarmos todos, né, fazendo uma imersão interna, né, em nossas casas, em nossas vidas, em nossos sentimentos e tudo mais, com essa questão de ficar em casa, o jovem, ele que trouxe a tecnologia de ponta para a gente e sem conhecimento de base, né? Então, assim, subestimamos eles até fevereiro, né? A educação subestimou esse jovem até fevereiro. A sociedade subestimou esse jovem até fevereiro, né? E eu não estou falando só do jovem que tem toda e qualquer tecnologia, eu estou falando até do jovem de baixa renda. Ele dá um jeito. Porque quando eu dava aula no Estado e falava assim, não, olha, vai ter excursão para o Play Center. Não vou contar a minha idade, tá, gente? Mas era assim, olha, nós vamos fazer excursão para o Play Center. Cara, eu juntava dinheiro para pagar para aqueles meninos que eu julgava não ir, os caras no Play Center me pagavam lanche. Porque eu andava na rua, o moleque estava vendendo bala para ir para o Play Center, na escola ele estava trocando figurinha, vendendo figurinha, vendendo bolinha de gude para ir no Play Center. Os caras já têm uma veia empreendedora, mas que isso não é desenvolvido na fase ideal, que é aquele momento que ele desafia, quando ele entra na adolescência. 14, 15, 16, ele está desafiando você. Então, assim, você está me desafiando? Tudo bem, vamos lá. Então, assim, é muito legal quando a gente está com esse jovem nessa fase inicial, mostrando para ele que ele tem muito potencial, né? Não é assim que a gente descobre os grandes talentos, é na base do futebol descobre grandes talentos, é na base, mas você investe. Então, assim, é investir nesse jovem também nas suas potencialidades profissionais, né? E não subestimar, eles são demais. Eu acho que tem um ponto aí importante para colocar, e eu acho que a Agatha, acho que são mil e quantos? Você tem sempre mais de 1.000 jovens ao mesmo tempo, né? Hoje tem qual a quantidade? Sim, a gente está em torno de 1.300 jovens administrando essa galerinha hoje, tudo longe, gente. 1.000 cavernas à distância. Ai.
acho que uma coisa interessante que, sei lá, de repente a gente podia tratar aqui, nesse bate-bola aí da Agatha com o Bruno, a gente podia tentar abordar um pouco com esse olhar que ela tem de estar enxergando essas mais de 1000 cavernas aí simultâneas, como que essa curva, que acho que ela descreveu uma curva bem fácil de visualizar, né? São mais ou menos 15 meses o processo do jovem aprendiz, e aí ele demora uns 3 meses idolatrando aquele mundo que não estava acessível para ele até outro dia, e ele conseguiu chegar lá e tal, e depois tem uns outros 3 meses lá no final, que é quando ele começa a perder a força, a começar a achar que não vai ter continuidade e tal. Então, quando chega no pico da curva ali, que ele já comprou a empresa e ele está tentando se vender, ele está tentando se autoafirmar e tal, ou chega nesse ponto da curva e ele recebe um feedback ali muito forte da empresa, de que você vai com a gente te identificou como um talento e não precisa se preocupar com o deadline dessa história, com o momento onde isso vai terminar, ou essa descendente é inevitável, né? Ele começa a perder força, né? Então aí, Bruno, o que eu queria provocar um pouco é ver se tem alguma coisa que podia ficar de recado para esse pessoal que provavelmente vai estar ouvindo aí a Agatha, vai estar buscando nela essa inspiração. Que é a narrativa? Que é essa questão de tentar escrever a sua história de repente? Não sei, estamos passando de uma forma meio desorganizada aqui na cabeça, mas será que no meio dessa história, quando ele está lá no pico, aí no meio desses 15 meses, se ele parar, tentar escrever a narrativa dele, tentar descobrir melhor o que ele quer e como ele pode agregar valor, ele consegue se apresentar mais uma vez para a empresa, sabe? Mas aí já estando lá dentro, que acho que ele se preocupou em se apresentar antes de entrar, né? Mas depois que ele está lá dentro, acho que tem um segundo esforço aí, sabe? Um segundo lançamento, que se não for feito, ele começa a entrar na descendente, né? Eu acho assim, e acho que uma coisa importante é dizer assim, o preconceito nosso de cada dia, né? Somos uma sociedade com racismo estrutural, né? Então, digo isso por ser um homem branco ativo no antirracismo, né? Então, isso começa a conversa. Digo isso porque a Agatha falou uma coisa que eu acho muito importante, e eu, como já tendo tido empresa, já tendo contratado jovem aprendiz, é claro, como você pode ver, que é muito fácil rotular uma pessoa. Assim. Esse jovem entra na empresa empolgado, você está empolgado também porque alguns empregadores resolveram o problema porque é barato, e o moleque está empolgado, resolve o problema. E depois, putz, isso aqui vai virar um pepino, uma hora eu enrolo. Eu estou dizendo essa história geral dos dois lados ali, né? E é muito fácil você olhar aquele menino que chega, aquela pessoa que chega, aquela mulher que chega e dar um rótulo assim, isso aqui é um jovem aprendiz. E isso é duro, porque se você julga o livro pela capa, e que é o preconceito de tudo, acaba a história aí, né? Acaba a história. Não vou nem abrir esse livro. Não vou nem olhar. E a Agatha está vindo de um lugar muito mais profundo, que é, eu vou entrar nessa caverna, eu vou tretar lá dentro, porque é isso. Eu não tenho filhos adolescentes, eu tenho uma filha de 4, uma de 2, e elas demandam limites, né? É uma coisa interessante. Isso é uma coisa da criança pequena. O adolescente, ele demanda combate, como ela bem falou, porque é isso. Que mundo é esse? Quem sou eu? Vim aqui fazer o quê? Então, colocando agora no nosso cenário, na nossa pergunta, assim, tem uma frase corporativa, já que tem tanta gente de corporate assistindo, que é cultura come estratégia no café da manhã. Eu acho que eu não inverti a frase, porque uma vez eu fui dar uma aula e inverti a frase. E é assim, a cultura da empresa, não importa o que você faça, a cultura da empresa, ela devora seres humanos, né? Como se você... Sabe aquele vulcão do desenho animado do... Tá certa a frase. Obrigado. Ufa. Passei na prova, minha mãe vai ter orgulho de mim. Mas sabe aquele desenho do Pica-Pau, que tem um vulcão que eles ficam julgando os caras lá dentro do vulcão? Uhum. Essa é a cultura da empresa. Devora e dá para dizer que é o capitalismo, mas não importa. É a empresa. Esse ser humano que passou por uma jornada impensável para estar ali e tem que se comportar numa cultura que não ninguém explicou para ele antes, ou explicou, ou a Agatha está lá, e é uma cultura devoradora, ela quer contar uma coisa. Então, é isso que eu queria começar a dizer. Esse vulcão, ele quer contar uma história. Existe uma história daquela empresa, uma narrativa. Então, tem esse estudo.
E aí, talvez, tenha que entender, aí que vai vir a parte difícil, e aí a Agatha vai dizer, Bruno, você viajou, mas assim, que é quais são os momentos que eu consigo entrar e colocar a minha história. Que momento que eu conto quem eu sou e me diferencio do outro. Então, pode começar... E é assim que você constrói um personagem. Aí a gente começa a usar as regras de roteiro aqui, que é como é que se constrói um personagem tridimensional. Né? Os bons personagens que a gente ama, eles têm defeitos, eles têm qualidades, eles têm coisas que você não imagina. Então, dá para a gente citar qualquer tipo de personagem aqui. Então, como você, como personagem, naquela história que não é a sua, como você se encaixa e como você se faz ser relevante para aquela história. Não é como você se vende, não é como você se molda, nem mentir. Mas é o que peças que eu tenho dessa empresa que eu entrei, estou empolgado, que peças que encaixam com aquelas peças. E aí tem uma outra coisa que é uma pergunta mais difícil, que aí, do meu privilégio, eu não posso falar isso, porque assim, será que eu posso escolher se eu quero ficar naquela empresa ou não? Será que a minha narrativa, a minha história, o que eu estou construindo, sou jovem aprendiz, eu sou jovem aprendiz, não sei nem se dá para ter essa visão, mas eu estou aqui, será que é possível, essa empresa é o que eu quero construir ou não? Tenho essa escolha? Não tenho essa escolha. Mas se eu tivesse escolha, qual que é essa empresa nesse muro, nessa história que eu estou construindo? Então, voltando, porque a gente, dando uma conclusão aqui, assim, entender a cultura de onde você entrou, entender que ela está num país que é complexo e basicamente joga contra todo dia esse profissional que vai lá pegar ônibus e tudo mais para chegar ali. E ali naquele lugar é como é que você se apresenta como indivíduo e como personagem que soma, né? Quais a construção que você faz. Nesse momento, e aí nesses 3 atos aí, não tomando tempo aqui, mas nesses 3 atos dele empolgar, dele trabalhar muito e desanimar, tem que ser nesse momento aqui da empolgação, entrando na segunda parte, porque ali ele tem uma energia que está todo mundo empolgado, porque tem gente empolgada com ele também. Então, ali, a abertura para você ouvir uma pessoa que chegou é maior, né? Então, um pouco por aí. Sim. Não sei se eu respondi, mas... Eu acho que sim, acho que pegou num ponto que eu vou agora passar a bola aí para Agatha, que talvez seja também um momento bom, esse começo do segundo ato aí, onde ele está também, não só encantado com a empresa, mas eu acho, me corrija se eu estiver errado, Agatha, ele está também encantado com a Nurap, com esse trabalho que a Nurap faz de desenvolvimento com ele, porque a Agatha me falou um negócio que não sei por que me surpreendeu, mas que é a questão de que não é no ambiente familiar que você vai... o ambiente familiar não propicia o autoconhecimento, né? Então, o ponto que eu, de uma conversa com ela que me surpreendeu é esse negócio de que é no contato social que a pessoa vai descobrir, que esse jovem vai descobrir o autoconhecimento. E, nesse sentido, a Nurap tem um papel muito importante de ajudar esse jovem aprendiz a se entender melhor, né? Então, ele tem 2 forças ali, que a empresa está ainda empolgada com essa chegada dele, ele está empolgado, encantado com a empresa e ele tem esse apoio desse suporte todo que a Nurap propicia. Nesse começo, nessa fase, então, que tem que acontecer essa, vamos dizer, essa conexão mais duradoura para não cair na fase 3, Agatha? Olha, primeiro que o Bruno resumiu nosso trabalho, né, Bruno? Obrigada, viu? Agora pode desenhar ele. Boa! Mas, assim, é exatamente isso. Marcelo, quando eu falo que ele entra num segundo período, num segundo ato aí, né, que é o de cobrar, de se cobrar. E também, o mais importante é que ele descobre que, a partir dali, ele não aprendeu o social com a família. Ele está aprendendo o social fora da família. Isso é conflitante. Então, é nesse momento que ele desconstrói algumas coisas. Então, eu não posso perder esse jovem aí. Então, o nosso trabalho, na verdade, ele se inicia após o período de fascínio.
dele, é no período que ele já está concreto nessa empresa, que ele começa a ter os seus conflitos, e esses conflitos é o que gera o autoconhecimento, ele tem as dúvidas, aí temos aí vários jovens, tem aqueles que expõem, tem aqueles que são reservados, tem aqueles que demonstram, então, assim, o olhar tem que ser 360 graus, né, para eles. E a família, ela tem um papel importante em todos os momentos, né? Em todos. E esse é um momento que ele também descobre que ele quer outras coisas, né? Ele não quer ir para o mercado e voltar para casa, né? Que é o que a família normalmente espera. Ai, você vai se posicionar no mercado, mas você vai voltar para casa. Não, ele vai se posicionar no mercado e vai construir a sua história. E aí é que está o lance, né? Que a gente entra, que junto com esse jovem, trilhar esse caminho de construção de vida, de estabelecimento desse novo pilar que ele está construindo, e mostrar para ele, falar assim, olha, a partir de agora, você vai começar a criar os seus conflitos. Então, ele meio que ele vai se desgarrando dos conflitos familiares e construindo os seus, né? Isso é muito legal e é o nosso trabalho. Nosso trabalho ele está bem centrado mesmo, bem nesse centro. E é onde a gente tem a conversa com as empresas também, né? Nós temos um trabalho muito legal que se chama Multiplicando Conhecimento, que foi daí que nós tivemos o start de trabalhar com diversidade, com o leque da diversidade, né? Que aí nós não subdividimos, nós colocamos tudo num lugar só e falamos, ó, esse jovem, além de tudo, ele também está se descobrindo como ser humano, e tem esse ponto também. Então, assim, ninguém precisa ser o pai dele, ninguém precisa ser a mãe dele, mas a gente precisa ser o outro lado da sociedade que vai estar acolhendo esse cidadão. Então, a nossa conversa com as empresas, dentro desse projeto Multiplicando Conhecimento, parte daí, né? O jovem aprendiz, a pessoa que ele vai se tornar e o profissional que ele já é. Isso tudo é um contexto que ele não constrói dentro do seu lar, seja a família convencional, o abrigo, enfim, ele constrói conosco, com a empresa e com o seu rol de novos amigos agora num campo mais profissional. E isso reverbera também no seu campo de conhecimento. Quando ele volta para a escola, quando ele volta para a sua faculdade, ele também se posiciona diferente, né? Um pouco, não digo adulto, mas um pouco mais maduro, por conta de ter ampliado os seus conhecimentos. Uma coisa que me bate, assim, de novo, me marcou muito esse primeiro bate-bola que vocês tiveram nessa conversa, que é falando da questão que todo protagonista tem um querer, né? Tem uma vontade ali por trás. Eu estou com isso na cabeça, todo esse papo, e acho que tem um pouco daquele lance que coragem é agir com o coração. E, no fundo, a gente só consegue agir com o coração se a gente se escuta primeiro, né? Que eu acho que a gente está nesse momento onde o mundo está mais quieto, está menos ruidoso, e que talvez, acho que das principais coisas que a gente possa fazer é parar um pouco, escutar a gente, é quase que uma parada técnica, né? Que a gente está fazendo para se reconectar com o nosso coração, se reconectar com o nosso sentimento, talvez redescobrir algum propósito. Acho que naquela linha que você trouxe, Bruno, do tipo, peraí, para que eu acordava cedo mesmo? Por que eu pegava aquele trânsito mesmo? Ou então, né, Agatha, por que eu estou indo para esse NURAP mesmo? Assim, recuperar o porquê que eu faço isso mesmo, né? Da gente talvez se reconectar com o nosso coração mesmo enfim, passar a agir com coragem daqui para frente, né? Isso que está muito presente assim na minha cabeça, essa nossa conversa. É interessante que agora você falando, Guto, lembrando o que o Bruno falou sobre para que eu pego esse trânsito mesmo e tal, eu acho que nesse mundo novo que a gente vai desembarcar, né? Por falar em jornada, né? A gente vai desembarcar em um mundo diferente do que a gente estava, né? E aí, esse lance de, por que eu pego esse trânsito, por que eu faço isso ou aquilo, me lembrou de novo o Harari, que na segunda-feira passada, que é o mesmo tema, né? De visão global que a gente está trazendo aqui, né? Só que era a visão global sobre
um outro tema sobre interdependência, né? E não sobre autoconhecimento. Mas, de novo, veio a questão das narrativas, que o Harari bate bastante, como a amálgama da sociedade e tal. E aí, lembrando agora de um comentário dele já após essa fase de isolamento, ele fala que a faculdade onde ele leciona, né, em Jerusalém, demorou 10 anos discute o EAD, né? E que em uma semana colocou todas as disciplinas em EAD, né? Então, assim, vai ser um mundo novo, né? E realmente o que está ao nosso alcance, e aí talvez tenha muita gente subestimando isso, né? De vez em quando eu escuto de alguém, pô, estou ansioso para não vejo a hora de que as coisas voltam ao normal. Bom, primeiro, que normal o cara vai, né? Tem um novo normal. E aí a questão ao invés de criar ansiedade nesse sentido, de ficar com essa expectativa, pelo contrário, tenta entender o que era para você estar fazendo, né? Que era reflexão. A gente aqui, né, Gutão, humildemente tenta promover 45 minutos de reflexão diária, né? E, aliás, por falar nisso, foi bom tocar no assunto, que falta 2 ou 3 minutos aqui só. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento, nem era isso que eu ia falar, eu ia estender um pouco mais essa questão, da questão das transformações, ia pedir para vocês falarem sobre essas transformações, né? Que características que vão ter nesse mundo novo, né? Talvez vocês possam até trazer isso nesse fechamento. Então, sei lá, algumas coisas que me passam pela cabeça, deve vir muitas autobiografias por aí, né? Deve ter muita gente que está usando esse momento para isso, deve ter uma aceleração de tecnologia, né? Tem até uma brincadeira que está circulando nos grupos de WhatsApp aí, né? Que é para você marcar um X em quem promoveu mais aceleração tecnológica ultimamente, né? Se foi o departamento de TI, se foram os acionistas, ou se foi o coronavírus, né? Então, queria fechar com um ponto de vista dos três, né, Gutão? Você também aí de qual que é esse palpite aí? Eu já dei uns 2, 3 palpites, mas qual que é o palpite de como vai ser esse novo cenário e o que a gente pode esperar para esse desembarque e início de uma nova jornada? Vamos pela ordem alfabética, Agatha, por favor. Obrigada. Não, olha, eu só queria muito agradecer primeiramente e falar que eu sou, só um adendo bem rapidinho, eu sou meditante, eu faço meditação transcendental desde 1997 e, assim, desde lá, 1997, né, que a meditação ela vem para me trazer um pouco mais de abertura, amplitude e discernimento das minhas ações, né? E hoje ela está me trazendo o olhar que eu não tinha ainda tido nesse período todo de meditante da MT. E o que eu trago é que a gente está fazendo o normal, né? Só não estávamos olhando para esse normal. Por isso que hoje eu tenho esse olhar. E eu estou não só esperançosa, mas já acreditando que nós vamos ter um novo cenário em todos os sentidos, inclusive no final do contrato dos nossos aprendizes, eles não vão ficar tão ansiosos como eles ficam, eles vão estar mais decididos, porque esse tempo que nós estamos tendo com eles à distância, eles estão colocando para fora já todo o valor, toda a necessidade por meio do medo e da saudade, que são 2 sentimentos que a gente não identifica no adolescente e no jovem, né? Mas eles colocaram para fora nesse período aí tumultuado que a gente está passando, que é a saudade e o medo. E aí a gente está trabalhando em cima desses 2 sentimentos que merecem muito respeito. Obrigada por tudo, meninos, e a todas, todos e todas que estão aqui conosco. Obrigado pelo meninos, Agatha. Menino foi bom. Meninos foi ótimo, foi melhor. Menines, tá tudo bem. Eu acho lindo o que a Agatha falou, porque eu tive uma discussão, essa é uma discussão que eu tenho com os nerds vou falar a palavra proibida aqui, Marcelo, com os nerds do storytelling. Que é jornada do herói, vale, bom não bom, cansou não cansou, morreu não morreu, que é assim, seja como for, a gente tem uma obsessão
quando ouve histórias por um ciclo incrível. E o coronavírus, seja o que for, e acho que a Agatha falou isso muito bem, acho que obrigado pela lição, Agatha, porque assim, a gente esquece do olhar do adolescente. A gente vende tudo em nome do adolescente, todo mundo quer ser jovem, mas a gente nunca ouve ele, culpa ele de ser millennial, dá uma geração para ele e não quer ouvir o que ele tem para falar. Mas você falou uma coisa linda agora, que é assim, se tem uma coisa que o coronavírus provou agora, é que todos nós temos medo e todos nós temos medo de morrer. Todos. Todas. Do mais bilionário ao mais miserável, todas nós temos medo de morrer e voltamos para a caverna para não ser atacado pelo tigre de dente de sabre que está andando pela floresta. Isso faz com que a gente perceba, talvez, e aí eu concordo com a Agatha, que todos nós vivemos uma mesma narrativa. Uma narrativa, grande narrativa, de sobrevivência, e que a gente estava se atacando à toa, talvez, não à toa, porque muitos valores estão na luta, mas... E aí, colocando um pouco, voltando aqui, juntando isso aqui para a história, assim, nós saímos de um filme, aí voltando para a primeira pergunta do Guto, felizes quando a gente se transforma junto com o personagem principal. Você entra para ver um filme e sai e você fala assim, putz, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha sacado isso, ou eu não vi o mundo por essa visão. Muita gente critica o filme iraniano, mas o filme iraniano fica lá no fundo da sua mente, um ano depois cai uma ficha. O Avengers é mais fácil de cair a ficha, mas a transformação é menor. Então, eu acho que estamos nós aqui nos transformando e um personagem muito principal está se transformando na nossa frente, que é esse personagem chamado humanidade. Assim. Nós, em bloco, estamos nos modificando. O que vai ser... Eu tenho a frase mais que eu gosto de repetir, ou que eu tenho ouvido de pessoas sinceras, se alguém sabe a resposta, não ouça essa pessoa. Porque, com certeza, se a Casa do Saber está aqui 45 minutos todo dia, conversando com todo tipo de gente, e a ciência é a arte da pergunta e não da resposta, que é isso. Assim, a gente não sabe quem vai ser, quem nós vamos ser lá do outro lado. E aí, para terminar, estourei o tempo aqui, mas assim, Marcelo falou muito bem, assim, acho que nós todos teremos mini autobiografias, algumas vão ser imensas e maravilhosas, outras vão ser só, por exemplo, eu lavando o banheiro, fazendo nhoque e 24 horas com as minhas filhas, que é um presente mais do que reclamar, porque tem gente que não tem isso, pode ter, mas essas biografias todas estarão aí. E quando a gente se encontrar, todos nós nos encontrarmos, quando formos nos abraçar, quando formos tomar uma água, uma bebida, ou nadar no mar, ou visitar os avós, a primeira que a gente vai fazer, quem diz isso também é o Harari, nós vamos contar histórias uns para os outros. São histórias, e o mundo vai ter mais 1000 anos de história para contar. É isso. E eu queria agradecer mais uma vez, primeiro a aula que eu tive da Agatha mais uma vez, ao Marcelo, ao Guto pela liderança e pelo conhecimento e pela ousadia e humildade de estar fazendo isso tudo. E obrigado, eu me sinto honrado. E obrigado a todo mundo, todas que vieram. Boa. Só para finalizar bem rápido, é difícil falar depois de vocês dois, né? Agatha, Bruno, todo mundo que está assistindo a gente em casa, queria agradecer bastante pelo tempo de vocês. E para mim, o que fica dessa convergência, Marcelo, para mim foi uma noite de muito aprendizado, assim, e eu fico com 2 palavras que tem muito a ver com autoconhecimento, que a primeira é vontade, então me despertou muito quando o Bruno trouxe essa questão de todo protagonista tem um querer por trás, e é isso que o move. A Agatha trouxe uma questão muito parecida também, e a leitura que eu faço disso é propósito, então a gente está nesse momento de parar para pensar, falar, peraí, por que a gente estava fazendo aquilo mesmo que a gente fazia todos os dias? Então, o primeiro ponto é a questão da vontade, e o segundo é a questão da coragem, né? Que, de novo, traz essa oportunidade ou não, ou quase que essa obrigação, ou essa demanda muito urgente da gente olhar para dentro e tentar se conectar com os nossos sentimentos para poder agir com coragem, né? Agir com o coração. E aí, só para amarrar o terceiro ponto, tem uma filósofa brasileira de quem eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão,
e eu vi uma palestra um dia onde ela falava sobre a diferença entre empolgação e entusiasmo. Que empolgação traz aquela noção de ser um negócio mais de curto prazo. Você está empolgado com alguma coisa e quando essa coisa passa, essa empolgação se esvai, que é diferente de entusiasmo, que é você viver com entusiasmo, é você viver quase que com essa força interna que não termina nunca mais, ou que não termina nunca, né? Então, para mim, colocando mais uma palavra nessas outras duas, o que eu fico de lição é vontade e coragem que você consegue através do autoconhecimento, que é o que vai te gerar esse entusiasmo, essa força interna para você viver, para a gente viver as nossas vidas, né? Então, esse foi o grande aprendizado da noite para mim. Muito obrigado, Bruno e Agatha. É interessante você tocar na palavra entusiasmo aí, que eu imagino, nem tenho certeza no que eu vou falar agora, mas que ela traga na etimologia da palavra o amor aí, né? Entusiasmo me sugere muito colocar o coração na chuteira, né? E aí eu faço esse link com a colocação que o Bruno fez de que, pô, certamente a gente vai querer se reunir para contar histórias, né? E já encaminhando ainda para a terceira semana do Convergência, ou seja, quando a gente chegar na sexta-feira, 30 pessoas passaram por aqui, né? Vão ser 15 encontros com duplas, então vai ser legal, né, Gutão? Chamar todo mundo lá numa sala da Casa do Saber. Super. Pô, legal, boa ideia. E fazer essa conexão aí. Boa. Bom, mais uma vez, brigadão, Guto, obrigado, Bruno, obrigado, Agatha. Amanhã, 19 horas, estamos aí de novo. Espero vocês dois aí, hein, com a gente amanhã. Com certeza. Valeu, Obrigado. valeu, Obrigadão, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.